não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Canal Tranquilo, para quem não conhece, a gente está aqui desde 2012 no YouTube, sempre trazendo conhecimento do professor Olavo de Carvalho. São pequenos cortes que a gente consegue aqui no YouTube mesmo, do COF, que é o Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho, e transmite para todos, para quem não tem condições de pagar o COF, o seminário. Aí assiste alguns pequenos trechos aqui com a gente. Quem se interessar pelos livros, os links estão na descrição da postagem na comunidade. Então se inscreva no canal, ajude o nosso canal também, quem puder, financeiramente. A gente está passando por muita dificuldade. Mas é isso aí. Tamo junto, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! O anticomunismo em si não é uma ideologia, ele é uma decisão de vontade e ele não é o discurso ideológico que o justifica. A justificação pode... Eu tenho a minha, os outros têm as deles, tá certo? Mas hoje em dia está muito difícil fazer as pessoas compreenderem isso, porque todo mundo quer parecer bonzinho, e bonzinho segundo quais critérios? Os critérios que a mídia nos impôs ao longo dos últimos 50 anos, e são todos critérios tirados da propaganda da esquerda. Então quer dizer que as pessoas se tornam escravas da esquerda no mesmo modo que tem de combatê-la. Isso aqui que é? Falta de cultura, falta de inteligência, falta de meditação, falta de maturidade intelectual. Então, você vê que em geral a nossa classe dominante, políticos, juízes, altos oficiais das Forças Armadas, são notoriamente incultos, muito incultos. Por exemplo, eu pego... você é anticomunista, tá bom, eu te dou aqui o livro do Theodor Adorno para você ler. Você não consegue ler, porra. Te dou o livro do Georg Lucas para você ler. Você não consegue ler. Então você é apenas contra uma coisa que você percebeu que tem algo de ruim ali, mas você não sabe o quê. Por exemplo, quando as pessoas acham que não, nós temos que combater o comunismo da escola de Frankfurt, né? Ou a escola de Frankfurt quer destruir a família. Então, isso é tudo besteira. A escola de Frankfurt não quer destruir a família, quer destruir tudo. Até o comunismo eles querem destruir. Eles não são comunistas, eles são pior que o comunismo, meu Deus do céu. Eles são os críticos radicais de tudo quanto existe. E já assinalei isso aqui. Em todos os movimentos revolucionários você justifica o mal que você comete em vista de um benefício futuro. Estamos matando gente agora, mas no futuro teremos o socialismo, todo mundo vai ser feliz, etc, etc. Depois da escola de Frankfurt não precisa mais isso. O prêmio, né, já vem imediatamente. Você não precisa esperar realizar o ideal socialista. Você, tão logo aderiu a isso, você já é o crítico universal de tudo quanto existe. Você já está acima da realidade. Isso aqui é uma satisfação infinita do ego humano. Hoje em dia, qualquer garoto de 14, 15 anos já é o crítico radical de tudo quanto existe. Não há autoridade acima dele, não há nada acima dele. Nem o socialismo, meu Deus do céu. Antigamente, pelo menos, o ideal socialista, agora não precisa nem isto. Estão entendendo? Bom, eu disse tudo isso para responder uma pergunta só. O problema dessas perguntas é essa, às vezes... Então diga a pergunta aí. Fala alto para nós ouvir. Do Bernardo Lester. Professor, boa noite. Primeiro, parabéns pelo recebimento da Gran Cruz da Ordem de Rio Branco. O senhor merece isso e muito mais. Segundo, explique, por favor, a força, a amplitude e as consequências que a teoria da dependência teve na cultura e na política latino-americana, pois pouquíssima gente a conhece, mas adota sem perceber. Pergunta muito oportuna. Eu já expliquei aqui as origens do fascismo. E da onde vem a teoria da dependência? Vem do fascismo. Eu já fazer aqui um parêntese. Eu estou muito grato ao nosso presidente por ter me conferido, né, esta condecoração, que está muito acima dos meus méritos, e tudo que eu posso prometer é que eu farei o possível para merecê-la daqui por diante. Né? Muito bem. Com relação à teoria da dependência, eu já expliquei aqui a origem do fascismo. O fascismo surge como
dois teóricos chamados Enrico Corradini e Alfredo Rocco, nos anos 1910. Eles eram membros do movimento revolucionário socialista e eles perguntavam se o proletariado poderia ser o agente da Revolução Mundial. E respondiam, não pode ser, porque não há proletariado internacional. Só há proletariados nacionais. O proletariado está vinculado ao Estado de uma economia nacional, dentro do qual ele é proletariado. Se ele sair dali, ele não é um proletário no país vizinho, ele é um mendigo. Então perguntar, se o proletariado não é o verdadeiro agente da Revolução Mundial, quem é? Resposta, as nações. Isso é pura teoria fascista. Ninguém no mundo comunista tinha pensado nisso. Então, a luta não é entre proletários e burgueses, mas entre nações proletárias e nações burguesas, entre nações exploradas e nações exploradoras. Então, as nações exploradas tinham que se afirmar, tomar o lugar das nações exploradoras e tornar-se exploradoras por sua vez, exatamente como o proletariado, na teoria marxista, ia tomar as propriedades do burguês e se tornar ele o gestor da economia. Então, por exemplo, quando a Itália resolve, por exemplo, invadir um pedaço da África, é porque diz, olha, nós estamos cansados de ser explorados por essas nações imperialistas. Então, como é o jeito da gente derrubar? A gente se torna imperialista também e acaba com elas. Mas essa foi a ideia. Quem absorveu essa ideia mais profundamente foram os comunistas. Depois da Segunda Guerra, a política terceiromundista do Stalin era literalmente esta teoria fascista das nações pobres contra as nações ricas. Não era mais proletariado contra a burguesia. Ao contrário, o conflito do proletariado com a burguesia tinha que ser atenuado, porque precisava juntar proletariado e burguesia das nações pobres contra as nações ricas. Então é o que eles chamavam no Brasil a união do proletariado com a burguesia nacional. Existe a burguesia nacional, que é nossa aliada, contra a burguesia imperialista. Isso foi adotado no mundo inteiro. A teoria da dependência, que é do Fernando Henrique Cardoso, não é senão uma versão tardia dessa teoria fascista com outro nome. Por que os esquerdistas gostam de chamar todo mundo de fascista? Porque fascistas são eles, meu Deus do céu. É muito simples, você disfarça o seu fascismo chamando o outro de fascista. Então, tudo o que nós temos no mundo em matéria de economia hoje é tudo economia fascista. Quer dizer, a teoria econômica de maior sucesso no mundo foi a economia fascista. Hoje ela domina a China, a economia da China é nitidamente fascista, ou seja, não é uma economia totalmente estatizada, porque não é possível. O governo manda um pedaço, alguns grupos econômicos grandes dominam o resto. E ali o proletariado e a burguesia chinesa se juntam contra o imperialismo americano, usando o quê? O seu próprio imperialismo. Então, também, vamos dizer, o sonho do nacionalismo brasileiro era o quê? Se tornar o grande dominador da América Latina, lutando contra o imperialismo americano para tentar impor o seu próprio imperialismo. Ou seja, na verdade, só há uma teoria econômica no mundo, é a teoria fascista, meu Deus do céu. Então, quer dizer, todo mundo aí é fascista. Então, existe, é claro, as ideias da economia liberal, mas até certo ponto elas são adaptáveis ao mundo fascista. Quer dizer, um liberalismo moderado que aceita uma certa intervenção do Estado na economia e que, seja em nome de objetivos, isso é importantíssimo, seja em nome de objetivos globalistas declarados, seja em nome de objetivos nacionalistas, está produzindo esta união de proletariado e burguesia contra o país mais rico, tudo isso é fascismo. Então, eu acho que os dois maiores gênios da política mundial no século XX foram Enrico Corradini e Alfredo Rocco. Os caras ninguém ouviu falar aqui. Agora, existe gente usando a palavra fascismo, tem de monte. Então, eu sugiro para quem quer estudar fascismo os livros do James Gregor e do Emílio Gentili. Não é o Giovanni Gentili, que é o filósofo do fascismo, é um historiador, mas a gente chamado Emílio Gentili, e
o historiador israelense Zeev Sternhell, que escreveu um livro brilhante sobre o fascismo francês, e o livro chama-se, né, em francês, Ni droite ni gauche. O fascismo não era nem de direita nem de esquerda, era um outro negócio. Né? Muito bem. Está aí respondido. Rafael Augusto Teles. Devemos nós, alunos, desde que já estudamos diretamente as obras da Escola de Frankfurt, para fim de compreender e adquirir meios intelectuais, para refutar a dialética negativa. Não se trata de refutar a dialética negativa. Né? Você não tem como refutá-la, porque qualquer refutação entra na própria dialética negativa. O que você tem que fazer é desmascarar os filósofos dessa escola. Não são as ideias de Adorno, é o próprio Adorno. Né? Não é as ideias do Wilhelm Reich, é o próprio Wilhelm Reich. Tem que mostrar que essas pessoas não são dignas de confiança. O elemento de charlatanismo ali é enorme, tá certo? E, sobretudo, a vaidade desse pessoal, assim, vaidade demoníaca. Então, também aqui no início, tem uma segunda pergunta que se relaciona com isso. Correndo o risco, talvez, de usar o tema de forma errada, seria correto dizer que a única forma de lidar com o que apareceu das escolas foi por meio da argumentação ad hominem? A resposta é. Veja, quando você não está discutindo ideias, mas disputando um poder, é uma estupidez você fazer de conta que é uma discussão de ideias. Discussão de ideias não derruba ninguém do poder, meu Deus do céu. Então, por exemplo, no tempo que Napoleão governava a Europa, qual era exatamente a filosofia política de Napoleão? Ninguém sabia, e não obstante ele continuava mandando. Se você derrubasse as ideias de Napoleão, ele continuava no lugar do mesmo jeito. As ideias de Stalin, que adianta você combater as ideias de Stalin? Ele tem o poder material na mão, gente. É isso que se trata. Política não é luta de ideias, política é luta contra pessoas e grupos. Portanto, só vale o argumento ad hominem. O argumento ad hominem adquire, neste contexto da luta política, um valor que ele não tem, que cientificamente ele não tem. Se se trata de uma teoria científica, verdadeira, séria, bem intencionada, aí sim, você não pode usar o argumento ad hominem, você tem que combater as ideias do cara. Mas em política não tem nenhuma teoria assim. É tudo ideologia, meu Deus do céu. E na ideologia só o que interessa são os argumentos ad hominem. Se você vê o que eu fiz no imbecil coletivo, por que o imbecil coletivo funcionou? Eu não estava discutindo ideias. Eu estava desmascarando pessoas. Claro que no fundo disso existe a argumentação científica que pode embasar a coisa, tá certo? Mas como é que eu posso refutar as ideias da Marlene Chauí se ela não tem ideia nenhuma? Como é que eu posso refutar o Vladimir Safatli se ele não tem ideia nenhuma? Você vê, no Brasil, o pessoal acostumou a chamar de filósofo o sujeito pegou um diplominha de bacharel em filosofia. Isso é vigarice, isso é fraude. Filósofo é quem tem uma filosofia, meu Deus do céu. Esses caras não têm filosofia nenhuma. Nenhuma. Se você... quero saber qual é a filosofia da Marlene Chauí. Pode procurar que você não vai achar. Você vai achar opiniões soltas de algumas coisas que ela disse sobre a filosofia de terceiros. A filosofia dela não tem nenhuma. Do Vladimir Safatli também não. Esse pessoal da esquerda todo não tem filosofia nenhuma. O único que tentou ter foi o Janotti. Mas tentou. Mas ele mesmo dizia que ele era apenas um filósofo municipal. Eu acho que é a pretensão dele, que é no máximo distrital. Tá certo? Mas foi o único que tentou ter uma filosofia. Os outros nem tentaram. Qual é a filosofia do Leandro Espiritual? Qual é a filosofia do Costela? Não tem. Né? Então, mas no Brasil era assim, você é um filósofo de verdade, você tem um diploma de filosofia. Diploma de filosofia milhares de pessoas têm. Né? Se o sujeito, para ser filósofo, precisa ter um diploma, então o Brasil tem milhares e milhares e milhares de filósofos, é um dos países filosoficamente mais ricos do mundo. Agora, cadê a filosofia deles? Não tem nenhuma. Né? Filosofia no último mais de meio século surgiu a do Mário Ferreira dos Santos e a minha. Os outros simplesmente não têm. Tem até alguns eruditos no meio, os caras escreveram, né? Eu sempre respeitei muito o Rubens Rodrigues Torres, que é o cara da USP, que escreveu estudos brilhantes sobre Schelling, né?
Um ex-aluno meu, Fernando Puente, também escreveu estudo sobre Schelling. Então, você tem pessoas eruditíssimas, mas isso não os faz filósofos. Né? Filósofo é para ter uma filosofia. Não é um estudo sobre a filosofia do seu fulano. Claro que, sob o título de filosofia do seu fulano, você pode escrever um livro de filosofia. Como, por exemplo, Heidegger escreveu um livro sobre Nietzsche, que não tem nada a ver com Nietzsche, que é a filosofia do Heidegger. Também pode acontecer isso. Né? Mas não é todo dia que isso acontece. Né? E muita coisa que Santo Tomás de Aquino escreveu sobre a filosofia de Aristóteles não tem nada a ver com a filosofia de Aristóteles e a filosofia de Santo Tomás de Aquino. Então não se deixem enganar só pelo título. Mas o pessoal no Brasil não tem filosofia nenhuma mesmo. Na melhor das hipóteses, tem estudos, em geral medíocres, sobre filosofia de terceiro. Como é que chama essa pessoa de filósofo? Por quê? Isso é confundir um professor de desenho com um artista plástico. Não é isso? Um professor de música com um grande compositor. E isso no Brasil virou norma. Filósofo no Brasil é quem recebeu um diplominha de filosofia. Então o país é riquíssimo de filósofos, né? Uma vez eu escrevi um artigo contra o ensino de filosofia nas escolas. Eu falei, você já pensou o número de filósofos que nós precisamos para ensinar isso? Se o Brasil tem esses filósofos, nossa, nós somos melhor que Atenas, né? Melhor que a Alemanha do tempo do idealismo, né? É absolutamente ridículo, né? Então, quando nós estamos na esfera, vamos dizer, da luta ideológica, nós temos que destruir prestígios e poderes, né? Não ideias, né? O sujeito, para ter prestígio e poder, não precisa ter ideia nenhuma, não precisa ter doutrina nenhuma. Por exemplo, se você pegar Franklin Roosevelt, a característica principal do Franklin Roosevelt foi jamais ter uma única ideia na cabeça, sobre nada, né? Ele não tinha nenhuma convicção a respeito de coisa nenhuma, ele só tinha a convicção que ele tinha que sair bem em todas as situações e saía. Era um homem esperto e sortudo, não tinha convicção de nada. Então como é que eu vou discutir as ideias do Roosevelt? Se eu discuto derrubo uma ideia dele outra, amanhã ele tem outra, e continua lá em cima. Então aí o argumento ad hominem é para estas situações. Você não pode usar o argumento ad hominem numa discussão filosófica ou científica, mas numa discussão política você deve usar. Esse é tipo o Lula. Eu não estou contra as ideias do Lula, só acho que ele é um ladrão, então ele tem que ir para a cadeia. Ponto final. Rudan Pereira de Souza. Questionava sobre o chamado Círculo de Viena do começo do século XX. Bom, eles só trataram de lógica, né? Eles são, vamos dizer, um dos grandes momentos do movimento positivista. E tiveram uma influência nos Estados Unidos, influência devastadora, dominaram praticamente todo o ensino de filosofia aqui, né? Mas eu não considero que isso seja filosofia. E considero que isso aí só tem como proveito criar programas de computador. Juliana, lecionando uma lição sobre informações explícitas e implícitas para alunos do ensino médio, surgiu a dúvida, a frase, mas isso é tão simples que até a mulher pode fazer, a frase é machista? Bom, depende, se trata de coisa de força física, não é isso? Tem coisa que a mulher não pode fazer e que o homem pode, não é isso? Então, por exemplo, você dirigir um jato, você precisa ter uma força em cima, é difícil a mulher fazer isso, né? Do mesmo modo, nos exércitos, se você... Na Revolução Russa, né, o governo Kerensky constituiu uma guarda feminina para tomar conta do palácio. Os comunistas invadiram, estupraram e mataram todas. Então, tem certas coisas que não é fácil uma mulher fazer. Mas intelectualmente, olha, sinceramente, eu não vejo... Não consigo ver diferenças. Onde é que eu vou encontrar um homem filosoficamente melhor do que Susanne Langer, por exemplo? É difícil encontrar. Ou Edith Stein, né? Aliás, filósofas sempre existiram ao longo do tempo, né? Isso não é uma grande novidade. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pro
pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço, muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar, essa aqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.